Boa noite. Boa noite vocês que estão chegando para mais uma live do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos a esta live do Evangelho, como acontece todas as quartas-feiras. Boa noite, Carla. Boa noite, Socorro. Boa noite, Zeneide, Sandy, Luiz Scafa, Tanise. Boa noite a cada um de vocês. Olá, Regirene. Boa noite, Gláucia. Oi, Sônia. Seja bem-vinda. Oi, Rosângela. Boa noite, Luduína. Olá, Dona Carol Geraldo. Maria, de Brasília. Beijo, Carol. David Soares, boa noite. Eliana Pérez, uma psicolega, boa noite. Micheline, bem-vinda. Fanny, você também. Bárbara, Fernanda. Sejam todos bem-vindos a mais essa live do Evangelho. Vamos chegando, nos acomodando, entrando nessa mesma corrente de energia, para que a gente reflita um pouco em torno das palavras de Jesus e da interpretação espírita para elas, através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, Rociane, boa noite. Leda Rufina. Maria, vamos acalentar o coração, isso. Leda Rufino, desculpa. Ana Paula, Rosângela, Érica. Vamos que vamos. Oi, gente. Maldox, que é Maldonado, se não me engano. Seja bem-vindo. Bom, gente, hoje eu não recebi os avisos, apenas aviso que na sexta-feira, como de praxe, continuaremos tendo uma live em torno de algum tema espírita. Certamente essa sexta-feira teremos uma live, acho que não mais, né, do Setembro Amarelo, que estou um pouco perdida em relação às datas, já terá terminado. Então é um novo ciclo de palestras, às 20 horas, sempre aqui no Instagram do GEP. As lives, vocês sabem, ficam gravadas, tanto disponibilizadas aqui no Instagram, quanto no YouTube e na fanpage do GEP no Facebook. E para a gente começar a nossa reflexão de hoje, nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem, que é uma poesia. Como de praxe, eu leio as poesias de Wanderley Pereira, e essa está num livro diferente chamado Metáforas do Cristo. É um livro não mais publicado, um livro de minha autoria. Meu pai fez a poesia de abertura, que se chama Metáforas do Cristo. Da rude manjedoura ao topo do Calvário, Jesus de Nazaré em tudo expõe e ensina. Por exemplos de amor, a verdade divina, legando às multidões celeste itinerário. Do sermão da montanha, o sublime emissário espalha para o mundo o verbo que ilumina, como a fonte que corre humilde e cristalina do penhasco sonora entre a fenda e o calcário.
A sua fala tinha o som manso das bolhas, na queda da cascata ou dos ventos nas folhas, das plantas ao pregar, sereno nos sermões. Sobre o reino de Deus, ele diz que não tarda e o compara infinito a um grão de mostarda a reinar para sempre em nossos corações. Poeta Vanderlei Pereira, hoje no mundo espiritual. Então, assim nós damos início à nossa live, lembrando as metáforas de Jesus, lembrando a mensagem de Jesus, o evangelho que o nosso querido mestre nos legou, com ensinamentos válidos para todos os tempos. Os ensinamentos de Jesus são ensinamentos muitas vezes dados de forma simbólica, através de imagens, através de metáforas, justamente porque as metáforas têm a força de atravessarem o tempo e poderem ser interpretadas de diferentes maneiras. Elas podem ser interpretadas, aplicadas ao povo da época ao qual eram dirigidas, mas podem também ser aplicadas a todos os outros tempos, a todos os outros povos. E hoje nós vamos aqui falar a respeito de uma parábola de Jesus, uma dessas mensagens metafóricas do Mestre Jesus que está contida no Evangelho. Então, como sempre digo, para quem está chegando a primeira vez, para quem nunca acompanhou aqui as lives do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um Evangelho espírita, é uma interpretação do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Nesse livro, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, separou os ensinamentos morais de Jesus e fez uma leitura desses ensinamentos sob a ótica da revelação dos Espíritos. Então aqui nós temos a interpretação espírita do Evangelho de Jesus que está na Bíblia. A passagem, como disse, se encontra no capítulo 17, a parábola do semeador, está nos itens 5 e 6 desse livro. E aqui eu vou ler só um trechinho da passagem do Evangelho de Jesus que está em Mateus, capítulo 13, itens 1 a 9. É a parábola do semeador. Jesus diz assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra de onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Vejam bem a sabedoria de Jesus. Ele usava as imagens da época, da realidade da época. E aqui ele fala o quê? De um camponês, de alguém que semeia, porque Jesus falava às pessoas que trabalhavam no campo. E aqui ele usou esse exemplo, colocando que estava esse semeador a semear. E Jesus lançava a parábola para as pessoas, e essa parábola especificamente, depois, em particular, os apóstolos vieram perguntar a Jesus como poderiam interpretá-la. E é uma parábola que o próprio Cristo interpreta. Então aqui a seguir nós temos a interpretação de Jesus. Para não ficar cansativo, eu ficar lendo aqui o tempo todo, eu resumo para vocês.
Jesus mesmo diz, em continuidade a essa passagem, em Mateus 13, 18 a 23, que os pássaros da parábola, né, que o semeador lança aquelas sementes na terra ao longo do caminho, algumas sementes vão caindo ao longo do caminho, os pássaros vêm e comem as sementes. Jesus diz que são as pessoas que escutam a sua mensagem, mas que não dão atenção a essa mensagem. Então, as pessoas que ficam indiferentes à mensagem de Jesus ali mesmo, naquela época. Aí Jesus diz que as sementes que caem num terreno pedregoso, né, que é aquele terreno onde elas logo brotam, mas que elas não resistem, que vindo o sol, elas morrem logo. Então, o que ele diz? Essas são as pessoas que até escutam as palavras de Jesus, são as pessoas que até reconhecem o valor dessas palavras, mas que se empolgam, porém que essa empolgação, não tendo raízes, não se aprofundando, é passageira. Então são aquelas pessoas que a gente chama fogo de palha. E por fim Jesus vai dizendo que as sementes que caem entre os espinheiros são aquelas pessoas que escutam, refere-se àquelas pessoas que escutam a sua palavra, mas que até prestam atenção, até acham bonita essa palavra, mas que preocupadas com as questões do mundo, com questões financeiras, com os seus problemas cotidianos, logo esquecem daquilo e deixam para lá. Então elas são abafadas, né, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Finalmente Jesus fala das sementes que caem na terra boa. E essas sementes que caem na terra boa seriam uma representação daquelas pessoas que realmente acolhem a palavra de Jesus, que escutam a mensagem de Jesus e a carregam para a vida toda e transformam suas vidas e dão frutos, né? Porque é interessante que ele diz que a semente cresce, quer dizer, o semeador lança a semente, ele não lança a planta pronta, ele lança as sementes no coração das pessoas. Então as mensagens de Jesus são sementes e a planta cresce e dá frutos. E aí ele vai falando de frutos em quantidades diferentes. Quer dizer, as pessoas que ao se sensibilizarem com as mensagens do Evangelho, traduzem essa sensibilidade em atos. E esses atos têm a sua ação no mundo, têm o seu efeito no mundo. É assim que se constrói o reino de Deus. Kardec também faz uma interpretação dessa passagem de Jesus, inspirada inclusive na própria interpretação de Jesus. Como o Evangelho segundo o Espiritismo é uma interpretação espírita, Kardec direciona essa mensagem aos espíritas. E o que ele diz? Ele diz que aquelas pessoas, né, que são representadas nessa parábola como as sementes que caem ao longo do caminho, seriam aquelas pessoas que até se deslumbram com os fenômenos espíritas, que sabem da mediunidade, que gostam de ouvir falar de espíritos que se manifestam, que ficam muito impressionadas com isso e só. Pronto. Tem gente que diz que porque acredita que os espíritos se comunicam, é espírita. Só porque acredita em espíritos. Então essas pessoas, Kardec diz que são essas que só passam de lado. E diz que tem aquelas pessoas, tem aqueles que se dizem espíritas, que são os que admiram as mensagens, né, as psicografias. Nossa, que mensagem linda, ai, que lindo, publica no Facebook. Quer dizer, Kardec não estava falando do Facebook porque não tinha na época, né? A gente está trazendo já para o espiritismo hoje em dia. Publicam, colocam adiante, acham lindo, mas que isso também não muda nada na vida delas. É muito bonito, passo adiante, digo, ai que lindo, olha que bem escrito, e acabou. Kardec também fala daqueles que apreciam a moral espírita. Esses frequentam a casa espírita,
vão e estudam o Espiritismo, decoram o Evangelho segundo o Espiritismo todinho, as perguntas do Livro dos Espíritos, muitas vezes até dão palestras nas casas espíritas, propagam o Espiritismo, fazem aquela propaganda entusiasmada da doutrina espírita, aplicam o Espiritismo ao mundo inteiro, menos a si mesmas. Nada muda em suas vidas. Elas não se transformam, elas não usam a moral espírita para si mesmas. Então Kardec diz que essas também são sementes desperdiçadas. E finalmente tem aqueles espíritas que realmente se sensibilizam com a doutrina espírita, que se transformam com a doutrina espírita, que se aprofundam nos conhecimentos espíritas, usando-os para si mesmos. Porque primeiramente esses ensinamentos são pra gente. Eu me lembro de uma vez ter escutado numa palestra de Divaldo Franco, Divaldo ter dito que uma vez estava chorando muito, triste, e aí Joana de Ângeles apareceu para ele, que é a mentora espiritual dele. E ela disse: Divaldo, por que você chora? Ele: Joana, você sempre está dando mensagens, mas nunca você me dirige uma palavra, nunca você me dá uma mensagem. E disse que Joana respondeu: engano seu, Divaldo, todas as mensagens que você psicografa, que são passadas, transmitidas por mim, são para você. Você as publica porque quer, mas essas mensagens são dirigidas a você. Então, quando nós abrimos uma mensagem do Evangelho, quando nós acessamos uma live, escutamos uma mensagem, vamos pensar, primeiramente, essa mensagem é direcionada para nós mesmos. O que nós podemos, o que nós temos que fazer a partir daquela mensagem que está chegando a gente. Eu acho, porém, que a gente pode ainda dar uma outra interpretação, porque as palavras de Jesus, elas vão até além da religião, né? E essa interpretação, inclusive, pode ser dada para pessoas sequer religiosas, né? A gente pode interpretar esse semeador, né, como uma parte sábia de nós mesmos. Jung, psiquiatra suíço, chamaria essa parte, que ele uma vez denominou como sendo Deus em nós, de self. Então, o nosso self, Deus em nós. Existe dentro de nós uma sabedoria que veio conosco, está inscrita na gente. Lá em O Livro dos Espíritos, nós temos uma questão: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem sua sabedoria. Talvez Kardec quisesse saber se está na Bíblia, se está no Bhagavad Gita, se está em outras grandes obras da literatura religiosa do mundo. E os espíritos respondem: na consciência. É na nossa consciência que está escrita a lei de Deus. Todo mundo dentro de si, dizem os espíritos, não importa o quanto nós possamos nos esmerar nos nossos sofismas, todo mundo sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Todo mundo traz uma intuição do caminho a seguir. E aí, a gente tem que aprender a consultar esse Deus interior, essa sabedoria interna que existe dentro da gente. Nós muitas vezes perdemos a conexão com ela. Nós então deixamos de estar em unidade com Deus, deixamos de ouvir Deus, perdemos a nossa conexão com o nosso sábio interno. Por quê? Porque estamos muito voltados para o mundo exterior, tentando agradar o mundo exterior, tentando adquirir os elogios dos outros, os olhares e admirações dos outros, e deixamos de ouvir a nossa sabedoria interna. Passamos a ouvir a nossa insegurança, a nossa dúvida, e perdemos essa conexão com a mensagem que vem de dentro de nós. E aí esse semeador interno, esse Deus interior, o nosso self, ele está sempre lançando ao longo
longo da nossa vida, que é o nosso caminho, da nossa caminhada, sementes. As sementes são lançadas na nossa vida, que são o quê? São as nossas inspirações. Nós temos as nossas razões de vida, os nossos sentidos de vida, eles são de vez em quando apontados, lançados, convites são feitos para nós ao longo da vida, para que nós possamos dar um sentido à nossa caminhada. Então é como se fosse a boa nova, o chamado, a palavra de Deus que vem até nós na forma de convites da vida, de chamados, de sentidos de vida. Então, onde nós depositamos, onde nós deixamos cair os convites da vida, os chamados divinos, as razões de viver, onde a gente coloca a nossa razão de viver. Se a gente coloca a nossa razão de viver no dinheiro, uma vez, aí vem os pássaros do céu, ó, pá, levam, você perde o dinheiro, você perde a razão de viver, você perde o sentido da vida. Você pode colocar a razão de viver no elogio dos outros, na fama, no sucesso. E se você perde isso, se você perde esse elogio, se você é confundido ou se você comete um erro que é tornado público e você perde essa bem-querença, você perde a sua razão de viver. Ah, mas você pode ter colocado o seu sentido da vida, ai que lindo, na família. Ah, mas a família nós a temos e podemos perder também. Pode vir a morte e ceifar a nossa família. Que o digam aqueles que já perderam entes queridos. Existem tragédias inúmeras abatendo as pessoas ao longo do mundo. Se todo o sentido de sua vida está depositado naquelas pessoas, naquela composição familiar, se elas nos são tiradas, ou pela morte, ou por uma viagem, ou elas nos abandonam, o cônjuge nos deixa, o filho vai embora, a gente perde a razão de viver, o sentido da vida. Ah, então vale a pena a gente colocar a nossa razão de viver na gente mesmo. E aí eu vou cuidar de mim, eu vou tratar do meu corpo, eu vou tratar da minha saúde, eu vou me dar passeios, eu vou me dar lazer. E aí vem uma doença, vem uma dificuldade, algo que me tira a saúde, que me tira o bem-estar e o conforto, que me reduz a qualidade de vida. E eu digo, puxa vida, agora que razão eu tenho para viver? Nossa, Caroline, e onde é que essas sementes, onde é que o sentido da vida deve ser depositado? É importante que a gente deposite na terra fértil do nosso coração. O que é a terra fértil do nosso coração? São os tesouros do Espírito, são as virtudes, são aquelas virtudes, não da moda, mas aqueles valores que ao longo de todos os tempos e em todas as religiões, em todos os povos, até mesmo fora das religiões, em todas as filosofias, na psicologia, são tidos como valores preciosos. A fraternidade, a compaixão, a perseverança, a humildade, a esperança. Se a gente começa a investir nessas qualidades do espírito, nessas qualidades do coração, vêm as dificuldades, mas ali naquela terra boa as raízes são profundas. Se nós temos essas convicções bem alicerçadas, nós temos uma boa base, uma boa convicção nesses valores, nada disso nos abalará. Claro que nós vamos sentir as tempestades, claro que nós vamos chorar, claro que nós vamos nos aborrecer às vezes, mas nós continuaremos firmes, porque nós temos um sentido da vida pautado no Espírito.
A doutrina espírita, ela vem resgatar o paradigma do espírito, que é o depositar dos valores da vida na dimensão espiritual. Não significa negligenciar a vida material, mas significa ver além. Ter uma visão que vai além dos nossos olhos, uma visão transpessoal, que vai além da pessoa, uma visão holística em que nós enxergamos a unidade que existe no universo, que tudo está conectado, que nada se dá solto de nada, que tudo o que eu faço interfere no mundo e o que acontece no mundo interfere em mim. Que o que acontece no meu corpo interfere no meu espírito, o que acontece no meu espírito interfere no meu corpo. O que acontece com o outro me afeta, o que me afeta, afeta também o outro. Quando eu tenho essa conexão, dessa ligação que existe em todos nós, para além do que os nossos olhos podem enxergar, eu tenho uma perspectiva espiritual. Eu tenho uma noção de que está tudo conectado e eu posso chamar essa grande conexão, essa grande rede que nos sustenta, fazendo com que estejamos mergulhados uns nos outros de Deus, de força divina, de inteligência divina. É isso que é ter conexão, que é estar em unidade com Deus. Eu conseguir sentir o mundo em mim e a mim no mundo. Eu não consigo pensar, pouco me importam os outros, porque eu estou conectada aos outros. Assim, é claro, a dor do outro me sensibiliza e a alegria do outro me faz feliz também. Por isso que Paulo de Tarso diz assim, que vai passar todas as virtudes, ele diz, de todas as virtudes, as maiores são a fé, a esperança e a caridade, mas nenhuma é maior que a caridade. A caridade, diz Paulo de Tarso, né? Ela jamais passará. Tudo mais passará, mas não a caridade. Que ele chama caridade esse amor pelo outro. Não é a caridade no sentido da esmola, que humilha, que nos coloca numa sensação de superioridade. Não. É a caridade no sentido de compaixão, de estar em conexão do outro, de sentir com o outro, uma atitude empática, uma preocupação com o outro, uma doação em relação ao outro. E é claro que a gente doa melhor quando a gente está bem. Então a gente vê a necessidade de estar bem, porque quando a gente está bem, a gente ajuda mais o mundo. O meu bem-estar beneficia o mundo. Mas o meu bem-estar, como eu tenho essa visão do espírito, ele está para além do meu bem-estar físico, do meu conforto físico. Os meus ganhos, eles estão para além dos meus ganhos materiais. Eu começo a perceber que existe um tesouro que é invisível aos olhos, que é a boa terra do meu coração. Então, onde nós estamos semeando a nossa natureza divina, o nosso dom de criar, o que nós estamos fazendo, como disse há uma live atrás, dos nossos talentos, onde estamos depositando nós como mãos de Deus, como obreiros de Deus, onde estamos depositando a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso amor. É importante que a gente se questione o que a gente está fazendo das nossas vidas. Não significa que a nossa vida precise ser uma vida igual à do Cristo, mas que ela seja uma vida bem vivida. E uma vida bem vivida é uma vida que traz alguma contribuição para o mundo. Carolina, eu não tenho talento, eu não faço nada. Se você ajuda uma pessoa, por mais que essa pessoa não seja uma pessoa conhecida no mundo inteiro, se você tem um filho, se você tem um animal, se você tem um trabalho, se você tem algo que você pode doar, isso já é uma contribuição para com a melhoria do mundo, dependendo de como você faz o seu trabalho. Então, eu trago essa parábola do semeador nesse sentido arquetípico. É um sentido além da religião, um sentido para as nossas vidas, um sentido para
que nós possamos nos avaliar como nós estamos semeando, o que a gente tem feito com aqueles dons que a gente recebeu da vida. Muito bem, gente. Dito essas palavras aqui, eu queria ouvir um pouquinho, aliás, ler um pouquinho das suas palavras, do que vocês têm aqui de contribuição. A Érica aqui Barroso dizendo que está com saudade de frequentar o JEP. Você está frequentando aqui, Érica, né? A gente está conectada ao JEP, que também é uma parte do JEP. Né? Liduína dizendo que espera a live. Oh, coisa boa! Que bom, bem-vinda, Liduína. Então, deixa eu ver mais aqui, o que mais vocês estão falando. Deixa eu ver se temos alguma contribuição, alguma dúvida. Aproveitando que vocês estão falando. Obrigada, Marisol. Tem muita gente desejando paz, semeando coisas boas aqui, né? Muita gente se cumprimentando. A Kília dizendo amor, amizade, caridade, empatia, sim, né? São a terra boa, né? Onde a gente deve depositar as nossas sementes. E a Girane faz aqui uma pergunta: como plantar as sementes nas virtudes do Espírito em ações? Né? A gente semeia as sementes, a gente pega essas sementes, né? Esses dons que nós recebemos, e nós lançamos no mundo, como diz a parábola, regamos. Como é que a gente rega, gente? O que é esse regar? É a que nós damos atenção. Então, assim, a gente propaga o quê? Que tipo de notícia a gente repassa? Né? Que tipo de coisa a gente aprecia? Que tipo de contribuição a gente dá ao mundo? Né? Então, isso tudo é o que nós estamos regando. Porque também, se a gente só fica criticando o mundo, reclamando do mundo, a gente está regando essas coisas, está dando atenção, está dando cartaz para isso. É claro que a gente tem que ter uma visão do mundo, saber o que se passa no mundo, mas tentar buscar, né, o que a gente pode fazer, a ação, além de reclamar, né, o que nós podemos fazer, que contribuição nós podemos dar para que o mundo se torne um pouquinho melhor. Que parte nós temos feito nisso? E que parte nós temos feito também para ele dar errado, né? Será que a gente não tem nada a ver com as coisas que dão errado? Será que nós somos só vítimas, os coitadinhos? Né? Temos que prestar atenção nisso. A Kilvia está olhando aqui as coisas boas da vida. Maria, e quando se tem uma doença como uma depressão? Vai além. É verdade, Maria. Quem dera conseguisse ver além. Quem dera ao menos querer viver. E não é só acabar com a dor. É não ter vontade. Cansou. Né? Às vezes dá esse cansaço mesmo. Né? Como diz a parábola de Jesus, às vezes o sol, né, esquenta e acaba matando aquelas sementinhas, porque elas não estão lançadas na terra correta, Maria. Mas não se preocupe que você ainda tem sementes. Essas sementes estão sempre sendo semeadas dentro de nós. Né? Porque Deus, ele está sempre em ação dentro da gente. E aí você tem que ficar atento. Onde talvez você não esteja depositando essas sementinhas, né, as suas perspectivas, a sua esperança, a sua convicção, né, no lugar certo. É claro que depressão é uma doença, né, e a gente tem que cuidar, a gente tem que ver os tratamentos que existem, mas os tratamentos é um casamento. Né? Felizmente, hoje em dia, nós temos, por exemplo, o grande auxílio da medicação. E eu sou realmente muito a favor da medicação. Mas ninguém pense, né? A gente às vezes tem aquela ilusão de que a medicação, não digo que seja seu caso, de forma alguma pense isso, né? Mas eu aproveito cada pergunta e respondo para todo mundo, né? Muita gente pensa que por causa de uma medicação vai mudar. A medicação, ela não dá sentido para a vida. A medicação, ela existe para quando a gente está com uma deficiência neuroquímica, uma deficiência no nosso organismo, essa deficiência possa ser equilibrada e a gente possa conseguir ter energia para buscar o sentido da vida, né? O sentido daquilo que a gente está fazendo, dar um sentido para a nossa existência.
Então, Maria, por exemplo, eu me lembro que você tem lindas filhas maravilhosas, eu vejo você naquele amor com elas, né? Esse é um sentido também, mas não deposite nelas todo o sentido da sua vida. É uma alegria estar com ela e dividir o amor que você tem com elas. Mas você tem uma capacidade de amar, então vamos usar essa capacidade talvez para além daquilo que você quer direcionar aquela capacidade. Às vezes nós temos que desenvolver, a vida nos convida a desenvolver outros aspectos de determinados dons recebidos. Então eu me lembro muito de um livro da Ivone Pereira, né? Ivone Pereira foi uma médium espírita e ela viveu, no caso da Ivone, né? Ela viveu solteira, né, a vida toda, e ela disse que teve um momento na vida dela em que ela tinha aquela ânsia por um casamento, mas ela acabou entendendo, ela recebeu essa mensagem dos espíritos, que muitas vidas ela tinha tido casamentos e que aquilo sempre acabava desviando o foco dela, porque ela era uma pessoa que colocava o sentido da vida dela nisso. E quando tinha um problema, ela perdia o sentido, ela ia para o suicídio, né, em várias encarnações. Então, ela resolveu nessa encarnação que não teria essa experiência, né, que não encontraria essa experiência para que ela aprendesse a encontrar outras razões. É claro que aquilo era difícil para um espírito que sempre colocou a sua razão de viver nos relacionamentos. Eu não tô querendo desiludir ninguém não, tá certo, gente? Fazer com que vocês deixem de sonhar, mas que a gente pense, né, reflita, o que será que a vida tá puxando de mim? E aí ela aprendeu, né, que tinha muito amor para dar e queria doar esse amor em outras atividades. Então, Ivone tem todo um trabalho de dedicação às comunidades, enfim, dentro do movimento espírita, que foi para ela uma ressignificação da sua capacidade de amar. E ela encontrou ali um lenitivo, e ela encontrou paz, ela encontrou felicidade. Ela diz assim: fiz de muitas pessoas amores para a vida inteira. Então a gente tem que ver o que será que aquela experiência está querendo dizer para a gente, né? Porque às vezes a gente não consegue se alegrar, não consegue ter uma satisfação, porque a gente espera um determinado resultado X e não consegue enxergar o resultado Y. Não consegue enxergar aquilo que está recebendo, porque está numa expectativa muito grande de receber outra coisa. Então você não valoriza o que tem, porque está esperando receber alguma outra coisa. Com isso, eu não estou querendo aqui acusar ninguém, nem dizer que ninguém aqui é uma pessoa que está deixando de olhar. Não sei, cada um sabe de si. Então, o que a gente faz é um convite, né, a essa reflexão. Vamos pensar no que a gente tem depositado as nossas sementes. É para uma reflexão. O fato é o seguinte: nada acontece sem uma razão de si. Tem um sentido, né? Tem um sentido de ser. Então, Maria trouxe aqui uma experiência muito boa, né? E agradeço sua coragem, né, de se colocar e trazer a sua experiência como exemplo aqui e como uma voz de tantas outras vozes. Não é só me libertar da dor, que ela diz, é porque eu já não vejo mais sentido. Então existe um vazio, né? Mas não falta pedaço na gente. O que está faltando é conexão com alguma parte de você. E esse é um trabalho muito profundo, o de buscar onde foi que você se perdeu desse pedaço de você que está esse vazio, ao longo do caminho. Então esse é um caminho de resgate. Então assim, eu acredito e confio na psicoterapia. E não é qualquer psicoterapia, é com alguém que você tenha ouvido falar, de quem você tenha referência. Eu digo que as psicoterapias são como relacionamentos mesmo, são relacionamentos. Então se não deu certo uma, não desista, procura outra. Uma hora vai dar certo. E assim, a religião, ela também traz esse sentido, ela também traz o conforto. É claro que existem leituras religiosas, interpretações religiosas que são doentias, fundamentalistas, ortodoxas, que até fazem mal. Mas isso tem a ver com a nossa maneira de olhar. Eu já conheci, gente,
espíritas maravilhosos, católicos maravilhosos, evangélicos maravilhosos, budistas e ateus maravilhosos. Como já conheci também espíritas que fazem vergonha, católicos reprováveis, evangélicos lamentáveis, ateus altamente à toa. Então a gente encontra pessoas diferentes fazendo de suas fontes de inspiração, gerando resultados diferentes. Então isso tem a ver com a gente também. Como a gente faz a leitura da religião, como a gente faz a leitura de cada fato de nossa vida. Então a gente às vezes precisa revisar a nossa maneira de olhar o mundo, né? Então, Carolina, eu já sei por que eu tô assim. E aí, o que eu faço? Aí eu digo, se você ainda faz essa pergunta, é porque você não sabe. Eu sei. Quando você consegue acessar o motivo, o que é que você faz? Nada. O acessar o motivo já muda o seu olhar. Mas é porque eu fui vítima de abuso. Bom, isso é um item que leva ainda ao motivo. O motivo é mais fundo ainda. Atrás disso. E esse episódio teclou em você uma tecla que acionou algum tipo de maneira de ver o mundo. Que resultados você tirou disso? Será que isso é realmente a verdade? E aí você vai começar a reformular as suas interpretações da vida. O que você entendeu daquela situação? Então, uma mesma situação pode gerar em duas pessoas resultados totalmente diferentes. Então, uma pessoa, ela sofreu algo, ela tinha surras terríveis na infância. Lamentável? Lamentável. Adoecedor? Adoecedor. Errado? Erradíssimo. Ela era espancada e humilhada. Com isso, ela pode justificar tornar-se alguém que traz para o mundo violência. Ela se torna, quando adulta, um policial, e um policial que espanca as pessoas com um ódio inexplicável e que transforma cada um daqueles que ele pega e aprisiona naquele que o agredia. Talvez o seu pai, padrasto, mãe, madrasta, não sei. Mas se vinga em cada uma dessas pessoas, jogando neles todo o ódio. Pois é, a causa foi aquilo. Outra pessoa, o irmão dele, também era espancado. Mas o irmão dele cresceu e se tornou um professor e resolveu ensinar aos jovens como fazer diferente. E ele está fazendo outra coisa com aquilo ali. Qual é a diferença? O que é diferente de um para o outro? O significado que eles deram, a leitura que eles fizeram, a moral da história. Em cima das palavras de Jesus, no passado, fez-se a Inquisição. Pessoas eram condenadas à fogueira por pensarem diferentes. As palavras de Jesus, maravilhosas palavras, já justificaram as cruzadas, guerras. Mas as mesmas palavras de Jesus inspiraram figuras maravilhosas da história. Inspiraram Francisco de Assis. Inspiraram mais recentemente Madre Teresa de Calcutá. Inspiraram Chico Xavier. E tantas pessoas que semeiam bem no mundo. Qual é a diferença? Tem a ver também como a gente está interpretando. Como a gente, onde nós estamos jogando as sementes. O que nos vem? As experiências de vida, os chamados. Talvez aquela violência sofrida na infância foi um chamado. Talvez numa outra vida você não tenha sofrido violência, tenha tido uma infância maravilhosa e você se perdeu. Vamos ter agora nessa, você se tornou um torturador, sei lá. Vamos agora ter uma outra infância. Vamos tentar ver como é estar desse lado da vítima, para ver se a gente consegue fazer algo diferente.
Então são convites da vida, para que a gente tente fazer algo diferente. Entenda, é sempre um convite. Tentemos interpretar o convite. Desafio lançado. Todo mundo tem essa capacidade. Espero ter podido ajudar um pouquinho que seja, Maria. Né? Um pouquinho que seja. Pelo menos você já foi um instrumento para fazer essa pergunta. Malu, Metáforas do Cristo, o livro que me fez entender a parábola do filho pródigo. Gente, Metáforas do Cristo. Se tiver alguém que queira editar, olha, fala comigo. A gente precisa de uma editora para editar Metáforas do Cristo de novo. Tá bom? Aqui, deixa eu me ver mais. Marisol tá dizendo que está sem som. Mas eu acho que os demais estão me ouvindo, porque eles estão aqui comentando. Pode ser um problema no seu mecanismo aí. A Maria tá passando por um momento difícil. Chega a ser frustrante fazer tudo isso e ainda assim ter desesperança. É muito ruim. É mesmo, Maria. Eu suponho que seja. Muito ruim mesmo. Muito ruim. Mas insista, persista e não desista. Se você tá aqui, é porque ainda existe alguma chance. Enquanto a gente tem chance, Deus nos deixa nesse mundo. Regiane, tem uma dúvida. Pessoas públicas que fazem doações materiais e publicam essa doação, ainda falam que é para tocar mais pessoas e fazerem o mesmo. Bom, compete a essas pessoas dizerem que motiva a ação delas. Né? Pode ser sim que essas ações delas, né, estejam majoritariamente motivadas, né, essas publicações, pelo desejo de incentivar, né, assim, o bem é contagioso. Pode ser sim. Como pode ser que o motivo maior seja se exibir? Bom, se é para se exibir, que seja essa exibição. Já é uma conquista, já é algo mais. Porque tem gente que se exibe fazendo só bobagem, né? Então, existe um exibicionismo no mundo atual muito grande, né? Um convite a se mostrar, se mostre. A gente tem esse convite hoje em dia. Então, se está se mostrando, pelo menos fazendo algo bom, melhor do que se mostrar fazendo algo ruim, porque tem esses também que se gabam do mal que fazem. Então, compete a essa pessoa investigar, né, o que está no coração dela, e não a gente. Eu aplaudo quem faz o bem, né? O importante é que o bem seja feito. Os motivos da pessoa são da pessoa, né? Uma vez eu li uma lição do André Luiz que dizia assim, a gente não deve aplaudir, né, as pessoas, não deve elogiar as pessoas, porque isso pode envaidecer. Olha, gente, sinceramente eu penso que o problema é da pessoa, né? Porque André Luiz também é uma pessoa como eu, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, né? Então eu penso assim, o problema é da pessoa. Eu elogio, eu gosto de elogiar, acho legal, né, incentivar a pessoa. E se a pessoa faz o bem, parabéns, continue fazendo, né? Faça o bem. A motivação dela compete a ela e a Deus avaliar, não é a mim. Eu só sei que o meu elogio é de verdade, é de coração, é o que importa. Então a gente tem mais é que incentivar mesmo, que o bem seja talvez propagado. A Girane tinha dado a minha resposta, vi aqui, né? Quando fazemos algo bom mesmo, sem a intenção verdadeira para isso, ainda assim é o bem. Então tá valendo. E eu ainda vou dizer mais, Girane, mesmo quando a pessoa faz o bem para se mostrar, como eu tô dizendo, é melhor do que fazer o mal. Que faça. Mas faça o bem. Já é alguma coisa. O problema da pessoa que faz o bem para se mostrar, não é Deus que condena essa pessoa, gente. Deus não fica ofendido. Jesus explica, né? Quando a pessoa faz o bem para se exibir, né, só para se mostrar para o outro, se ela é vista, pronto, morreu ali. Era tudo. Ela não sentiu aquela alegria verdadeira. A alegria dela não foi em ajudar, a alegria dela foi em ser vista. Então aí está a alegria dela. Mas quando a pessoa faz o bem pelo bem, a alegria dela está em fazer. E mesmo que ela não seja vista, ela continua satisfeita. A felicidade dela, mesmo que o outro nem diga obrigado, ela está feliz. Porque ela fez ali, né? Porque a alegria dela está ali. Então Deus está vendo, trazendo Deus para aquela metáfora do self, né? Do Deus em nós que Jung coloca. Então essa parte sábia,
gera uma satisfação e cria a experiência da felicidade interna. Então é isso, não é que Deus fique ofendido pela forma como a gente faz o bem. Isso compete a cada um. Se você faz o bem porque você quer aplauso e você conseguiu o aplauso, ótimo. Se você não conseguiu, fez o bem, ainda ficou com raiva. Mas, se você faz o bem pela satisfação de ajudar, que bom. Melhor pra você. Então, alguém aqui... Como plantar a semente do esquecimento doloroso de algo que você já perdoou sinceramente, mas sofre a recordar o que te feriu, né? Olha, quando a gente sofre ao recordar o que nos feriu, né, assim, sofrer, a gente pode se entristecer, né? Então, considerando que a tristeza é um sofrimento, ok? Eu me entristeço, eu posso me entristecer por algo que me feriu, né? Assim, no passado, eu me lembro que aquilo me feriu. Mas sabe, gente, eu acho que quando a gente ressignifica, imediatamente a gente olha e o que isso me trouxe de crescimento. Então, o perdão verdadeiro, ele nasce de uma ressignificação. É o verdadeiro. Porque a gente não tem como se obrigar a perdoar, né? Então, ressignificar a dor é, por exemplo, eu digo isso de coração, né? Quando eu recordo que meu pai faleceu num hospital, né? Ele entrou muito entusiasmado e esperançoso num transplante cardíaco. E desse transplante vieram complicações. E essas complicações culminaram no desencarne dele. Entre essas complicações, esse desencarne foi originado por uma infecção hospitalar. Então, houve falhas humanas por trás. No cuidado, no manejo dos instrumentos, a gente viu isso, né? Eu e minha irmã é da medicina, né? Então a gente percebia que havia essas falhas também. Mas que isso assim vai além do nosso controle. A gente tentava manter a asepsia, a limpeza, tudo isso, mas vai além. Tem educação, tem preparo, tem um despreparo que está por trás do profissional, tem uma falha, enfim. Resultou até numa carta que eu escrevi para o hospital. A gente acha que nada acontece, que não tenha que acontecer realmente. Então, assim, todos os cuidados foram dados da nossa parte e dos profissionais envolvidos na medida do que conseguia. O fato é que quando eu recordo esse período, eu não tenho um sofrimento, né? Assim, não tem, Carolina. Teu pai se foi, eu tenho saudade, eu fico triste por ele não estar aqui, mas ao mesmo tempo eu fico alegre porque uma hora a gente tem que ir. E de vários momentos da vida dele que eu acompanhei, eu sei que ele se foi no melhor momento. Vixe, Caroline, no melhor momento, isso significa que se foi com paz no espírito. E isso para mim é extremamente confortador. Entendem? É uma ressignificação. Aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento, na minha perspectiva e da minha família, foi ressignificado como um momento de crescimento espiritual muito grande. E aquela morte, ela é ressignificada como um momento de libertação e de superação e transformação. Eu tenho convicção de que aquele mês que ele passou no hospital o transformou num espírito melhor. E eu fico feliz por ele ter saído desse mundo um espírito melhor. Porque é para isso que nós nascemos, para nos tornarmos espíritos melhores. Então, quando a gente dá essa ressignificação, eu acredito que a gente consegue olhar para trás. A gente se entristece pela saudade, a gente se entristece, ou como seria se estivesse aqui? A gente sente essa dor, mas ao mesmo tempo não é um sofrimento, entendem? É um outro olhar. Então eu acredito que quando existe um perdão verdadeiro, trazendo essa mesma experiência para de um perdão, não é um sofrimento. Eu lamento, mas eu tenho um outro olhar, né? Eu digo, o meu marido é judeu e a gente lamenta o Holocausto, mas eu digo que o Holocausto uniu os judeus, fortaleceu os judeus de uma forma incrível.
E se eles estavam se afastando de suas raízes, a partir daquele episódio em que os alemães tentaram destruí-los, eles ficaram mais fortes e tiveram um novo ânimo. Entendem? Então isso é ressignificar. Que nós possamos ressignificar. E para fechar a nossa live, falando em ressignificação, eu trago uma mensagem de Tagore, um poeta indiano, acho que foi prêmio Nobel, que se chama O Aperto de Sua Mão. É uma oração. E olhem que lindas palavras de Tagore. Você se dirige a Deus e diz: essa deve ser a sua oração. Não me permita orar para me abrigar de perigos, mas para encará-los destemidamente. Não me permita rogar para aliviar a minha dor, mas para o coração dominá-la. Não me permita implorar com ansioso temor para ser salvo, mas esperar a paciência para me libertar. Não me permita a covardia de sentir a sua bênção apenas em meu sucesso, mas encontrar no fracasso o aperto da sua mão. Esse é o grande convite. É a gente conseguir encontrar Deus na dor, encontrar sentido no sofrimento, nas dificuldades também. Conseguir encontrar em tudo que nos acontece um motivo para agradecer. Isso é a verdadeira gratidão. É a gente conseguir agradecer sempre. E nesse momento vamos nos reunir numa única energia de gratidão. A Deus pela vida, pelas oportunidades, pelos convites, pelas sementes, que nem sempre sabemos depositar na terra boa, mas que continuam sendo lançadas para todos nós. Como sementes, agora recebemos as energias renovadoras dos bons espíritos através de um passe espiritual que nos acessa a cada um de nós em nossas casas. Nos sentimos então melhores, apaziguados e fortalecidos em nossos corações. Para cada um de vocês, nesse momento, que os seus anjos da guarda estejam direcionando as mais salutares energias. Sintam, permitam-se sentir, acolham essa energia na forma de esperança. Não existe mal que dure para sempre. Existe sempre uma noite escura, mas depois dela, um sol iluminado vai nascer. Não vamos perder nunca a esperança. As sementes continuam sendo lançadas e um dia elas vão frutificar em nossos corações. Muito obrigada a cada um de nós, a cada um de vocês, aos bons espíritos, a todos que estamos aqui. A nossa gratidão. A Deus em nós, a Deus no mundo, nós agradecemos sempre. Que me despeço de vocês com a verdadeira gratidão para Isabelle, para Fernanda, Sandy, Mana, Malu, Rociane, Maria, a minha mãe, se estiver vendo, Luiz Escafa sempre presente, Tanise, Kilvia, minha amiga, obrigada. Meire Serrano, obrigada. Olívia, cada um de vocês, muito obrigada. Se Marcos Trega estiver assistindo, muito obrigada também, que ele se zanga, gente, porque eu não falo o nome dele às vezes. Muito obrigada, querido esposo. Todos vocês, muito obrigada de coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, Simone, Ieda, Socorro, Davi, Gláucia, tchau, tchau para vocês. Sempre imensa gratidão. Girane, beijo para você também, obrigada pela participação. Ana Rodrigo, tô me lembrando aqui da Sônia também, para todo mundo.
Muito obrigada, Marisol. Beijo pra você também. Letícia, Camila do Bolo de Chocolate. Fiquem com Deus. Jesus abençoe a cada um de nós. Tchau, tchau, gente.